Deus tem uma palavra para a tua vida. Cada louvor é uma mensagem de Deus para você, mas também devemos meditar na palavra que Deus quer falar nessa noite. Então eu quero ler aqui com você, livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo 13, que diz assim: Ei agora, vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, seria: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossa presunção. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele que, pois, sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Eu quero deixar aqui o versículo de número 14, apenas a parte que diz assim, ó. Deixa eu ver se é o 14. O 15. Não, é o 14 mesmo. Na segunda parte aqui do 14 fala assim, ó. O que é a vossa vida? A pergunta, é uma pergunta. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A Bíblia mesmo faz a pergunta e depois ela mesmo dá a resposta. Então a pergunta é: o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença agora, Pai, e te peço para que o Senhor venha falar através desta palavra, porque eu creio que a tua palavra ela sempre vem e faz a diferença em nosso coração, em nossa vida. É pela tua palavra que tudo existe, tudo foi feito. Sabemos de que tudo que o Senhor disse, desde o início lá no Éden, o Senhor disse: haja separação de terras e águas. E tudo que o Senhor falou, assim aconteceu. E também não será diferente agora. Estamos diante da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada, penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, apta para discernir o nosso coração. E te pedimos, ó Pai, fala conosco através desta palavra, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo falando através da minha vida, que nenhum dos que estão me ouvindo agora deixe de entender, mas que todos possam entender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Fala através desta palavra, para a glória do teu nome e para louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Eu quero falar com os irmãos algo importante dentro dessa palavra, porque já começa a partir do versículo 3 sobre a incerteza que temos. Todo homem tem uma incerteza. Ninguém está preparado para saber que a vida é apenas uma fumaça. Ninguém está preparado para saber que a vida é algo que acaba e acaba muito rápido. Não demora de acabar. Ninguém está preparado para isso. Todos nós imaginamos e pensamos que a vida vai durar muito e vai ser muito prolongada, vai ser muito grande. Mas a Bíblia dá uma resposta disso. E é interessante a gente estar ciente de tudo isso e a par dessa verdade, porque o Eclesiastes lá, Salomão, já quando nas suas últimas palavras, lá no capítulo 12 do Eclesiastes, ele já velho, já cansado, já depois de ter vivido tantas experiências e tantas situações em que ele conheceu e foi um homem muito rico, um homem muito conhecedor, muito sábio,
A Bíblia fala que Salomão era um homem muito sábio, até porque ele pediu sabedoria a Deus e Deus o deu. E Salomão, ele viveu uma vida muito rica, cheio de esplendor, de glória. E a Bíblia fala que Salomão, ele tinha um jardim suspenso, ele era um homem muito, talvez nos dias de hoje seria um homem muito rico. E já no finalzinho da vida dele, ele reconhece que tudo que ele viveu passou muito rápido. E aí ele fala de vaidade por vaidade, tudo é vaidade. E aí ele pega e chama no versículo 1 do capítulo 12 e fala assim, ó: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. A palavra é: lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude, no dia em que você ainda está forte, no dia em que você ainda tem vigor, no dia em que você ainda tem capacidade de fazer alguma coisa. Lembra do teu Criador no dia em que você tem saúde, em que a tua voz está boa, em que a tua respiração ainda continua boa, em que quando você fala as pessoas conseguem entender, interpretar as suas palavras. Lembra-te do teu Criador enquanto você tem as tuas pernas fortes, os teus olhos conseguem enxergar, porque a palavra fala que, ainda nesse mesmo capítulo 12 do Eclesiastes, fala: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e eu possa dizer, não tenho neles contentamento. A velhice chegou, o cansaço chegou, a fadiga já não é mais, a canseira já não é algo mais normal, é muito maior do que qualquer outro. E tudo isso acontece. E eu costumo dizer isso, de que quando a gente é muito jovem, quando a pessoa é bem jovem, ele tem pressa, né? Ele é pressa para que os anos passem. Ele até fala assim: eu estou muito jovem, eu queria chegar logo aos meus 18. Quem tem 15, quem tem 16, fala: não vejo a hora de chegar aos 18, não vejo a hora de ficar de maior, não vejo a hora de chegar o ano, o Natal, de acontecer aquela festa, aquilo. As pessoas fazem muitos planos, e até porque não está muito preocupado com nada disso, e até parece que os anos demoram mais para quem é jovem. Aí quando a pessoa vai ficando mais de idade, depois dos 40 e para frente, aí começa já ter aquela... não querem mais que aconteça muito mais rápido, quer que vai mais devagar, e aí é que vai rápido mesmo. E a palavra fala assim, no capítulo que eu li aqui com os irmãos, 4 do livro de Tiago, versículo 13. E agora, vós, o que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Olha os planos que nós fazemos. Iremos a tal cidade e lá passaremos um ano. Contrataremos, ganharemos, vamos fazer grandes coisas, bastante planos. E a palavra fala: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. É interessante, irmãos, eu queria que você prestasse atenção nessa palavra, porque, olha, quantas pessoas nesses últimos dias agora tiveram uma experiência de ter que mudar a rota, mudar os planos. Talvez muitas pessoas tinham programado para casar esse ano agora, fazer uma festa, convidar muita gente. Algumas pessoas talvez tinham desejo de talvez viajar, alguns já estavam com a passagem comprada, alguns estavam planejando um encontro, uma reunião com várias pessoas, um local com muita gente, e de repente, sem que nós esperássemos, sem que nós estivéssemos esperando, tudo foi mudado, tudo acabou, não teve nada disso. Para você ver como que é o homem, como que é a nossa vida. E não tem para pobre, nem rico, ninguém, todo mundo está na mesma situação, no mesmo barco, todo mundo. Não é só no Brasil, não é só aqui, é em vários países, em todo lugar. Muitos tiveram que adiar as suas viagens, muitos tiveram que mudar os seus projetos, mudar os seus planos, tiveram que sair daquilo que estavam programados. Quantas vezes, talvez a pessoa já tinha a sua agenda ali, olha, para o ano todo,
E tudo isso teve que ser cancelado de uma hora para outra. Algumas pessoas acreditavam até que talvez iam durar mais e já nem está mais aqui entre nós, porque morreram, partiram, foram embora. E nesses últimos dias, o que tem de pessoas que morreram não são poucas. Algumas pessoas que estavam fazendo lives, esses dias atrás nós tínhamos a nossa irmã cantora, né? Fazendo uma live, cantando, e de repente, do nada, soubemos que estava enferma, pegou a doença do coronavírus, ficou internada, e quando soubemos já tinha partido. Fabiana. A Fabiana. E é exatamente isso, ninguém está pronto e preparado porque pode vir ou acontecer a qualquer momento. Então a palavra fala assim, ó, ei, agora, vós que dizeis, vós que tem um plano, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá vamos passar um ano, contrataremos, vamos trabalhar com bastante gente, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer uma obra grande. A palavra fala, digo-vos, que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Deus lembrando você, Deus lembrando todos nós, de que a nossa vida é algo como se fosse um vapor. Eu tenho certeza que o plano de Deus para a tua vida e para a minha vida não é uma vida pouca, não é uma vida rápida. Porque a Bíblia fala que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida bastante. E muita vida, vida abundante, muita vida. O plano de Deus é que nós tenhamos muita vida. Mas estamos num corpo hoje, nós vivemos numa situação em que ninguém está livre de qualquer coisa, de uma situação de poder acontecer com qualquer um. É como se nós estivéssemos num jogo e todos os dias nós estamos vencendo uma batalha, vencendo uma luta, vencendo uma fase do jogo. E é interessante porque nesse jogo nós temos que parar para se alimentar e alimentar bem, temos que evitar as coisas que nos prejudicam, evitar local perigoso, evitar coisas ruins para que a nossa vida se prolongue mais. E até mesmo quando fazemos isso ainda corremos o risco, porque ninguém está livre de sofrer as consequências de partir a qualquer momento. Mas o interessante a palavra de Deus fala assim, se nós esperarmos no Senhor apenas nesta vida, preste bem atenção nisso, se eu e você, ou qualquer um dos que me ouve agora, que estão me ouvindo, ou que vão ouvir depois, espera em Deus apenas nesta vida, a Bíblia fala que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque esta vida é curta, é rápida. Foi assim que fala aqui no versículo 14. Fala assim, ó, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? A vossa vida é um vapor. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Depois se vai. Então é interessante, irmãos, enquanto estamos aqui, enquanto você está aí vivendo, e o dia é hoje, é agora, é aproveitar melhor a nossa vida, aproveitar da melhor maneira possível, fazendo aquilo que agrada a Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, escolhendo o caminho bom para viver, as coisas boas para se fazer. Porque quantas são as pessoas que esquece de tudo isso e vive achando assim, não, eu vou durar muito, eu vou viver muito, então quando eu estiver bem velhinho, quando eu já não tiver mais força, estiver bem cansado, quando eu já tiver bastante tempo para frente, aí eu corro e vou servir ao Senhor, eu vou buscar a presença de Deus. A verdade é uma só, irmãos. Quando a morte chega, ela não escolhe idade, ela não escolhe se você é jovem, ou se você já é velho, ou se você tem saúde, ou se você está enfermo.
Às vezes do nada pode acontecer. E qual é a vitória do cristão e daquele que serve a Deus? É que quando ele vive uma vida de acordo com a palavra de Deus e cumprindo o propósito de Deus para o qual ele existe, ele vive bem e ainda mais. Se morrer, ele não morre, ele passa da morte para a vida. Olha que interessante. Se morrer ainda, não morremos, mas passamos da morte para a vida. E aí cumpre aquela palavra que Paulo fala, né? Paulo fala assim, ó: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Paulo diz isso. Por quê? Porque ele sabe que o viver é Cristo e o morrer é estar já guardado em Cristo para a grande ressurreição e para o dia do arrebatamento e do juízo eterno. Então, hoje nós temos a oportunidade de aproveitar bem esse nosso tempo, que é um vapor e que acaba muito rápido, olhando mais para a nossa família, tendo mais tempo para os nossos filhos, para a tua esposa, para o teu esposo, tendo mais tempo para abraçar. Estamos vivendo um tempo difícil que não podemos... a palavra lá no livro também no capítulo 3 lá de Eclesiastes fala assim, que há tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar e também tempo de se afastar de abraçar. Tempo de estar afastado. Então hoje nós estamos vivendo um tempo que estamos afastados. Mas independente de tudo, é tempo de fazer o bem. O versículo que eu queria que você prestasse atenção hoje também, primeiro o que é a vossa vida. A sua vida é um vapor, a minha vida é um vapor, que hoje aparece e logo desaparece. Também o versículo 15: em lugar disso, devíamos dizer, não eu quero, mas se o Senhor quiser, aí sim faremos isto ou aquilo. O 17, o versículo 17 fala assim, ó: aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Interessante, irmãos. Às vezes tem quem pensa assim, eu não peco, eu não pequei, eu não tenho pecado, mas pecar não é só não fazer aquilo que é pecado, mas também saber o que tem que fazer e não fazer. Por exemplo, saber o bem que tem que fazer e não praticar. Todo aquele que sabe o bem que precisa ser feito e não faz, também comete pecado. E é pecado, às vezes, a gente deixar de se cuidar, deixar de se proteger. É pecado você... Quando alguém fala assim, é pecado fumar, por exemplo, é pecado fumar? É pecado beber? É pecado usar droga? É pecado porque te faz mal. É pecado porque te prejudica. Então tudo aquilo que te estraga, que faz mal para você, é pecado. Se você sabe que aquilo ali não te faz bem e mesmo assim você faz, é pecado porque te machuca. E a Bíblia fala que nós somos templo de Deus, morada de Deus, habitação de Deus. E Deus não quer que esse templo, essa casa, essa morada que somos dele, seja descuidada, seja mal cuidada. Então é exatamente essa palavra que eu queria que você prestasse atenção hoje e ouvisse de Deus para a tua vida hoje. Porque a palavra que falou hoje, ela nos traz uma reflexão e uma lembrança de quem nós somos, qual a nossa verdadeira identidade. Porque às vezes esquecemos, achamos que vamos longe, vai viver muito, vai durar muito, as coisas, tem muito ainda para fazer, eu ainda tenho muita coisa para fazer, não sei, pode ser que sim, pode ser que tenhamos muita coisa ainda para viver e fazer. Está na mão de Deus, está na direção e no controle de Deus. Mas se não acontecer, o dia de hoje é o único dia que nós temos certeza de que estamos vivos e que temos como aproveitar. É agora. Amanhã eu nem sei se vou acordar. Amanhã nós nem sabemos aonde estaremos. O que nós vamos fazer? O amanhã não pertence a mim, não pertence a você. E como eu tinha dito aqui em outras vezes que eu me reúno aqui através dessa live com os irmãos, a melhor coisa a se fazer é se entregar a Cristo. A Bíblia fala no livro de Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará.
É interessante entregar o teu caminho ao Senhor, porque Jesus é o caminho. Ele mesmo falando dele mesmo, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a melhor escolha que você talvez tenha e você possa fazer na tua vida é se decidir por Cristo, é se decidir pela salvação e pela vida em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele tem prazer no que é certo, no que é bom e no que agrada a Deus. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Lembrando sempre que somos pó. Eu e você somos pó. Viemos do pó e para o pó vamos voltar. Mas o espírito volta a Deus. O pó, a carne, aqui ó, pó volta para o pó. Mas o espírito que Deus soprou em mim e soprou em você, ele volta para Deus. E de que maneira o nosso espírito volta para Deus? De que forma chegaremos diante de Deus e nos apresentaremos diante do Senhor? Tendo recebido Jesus ou tendo vivido da maneira que a gente acha que tem que ser? Ou de qualquer maneira? Às vezes hoje eu vejo tantos jovens aí perdido no mundo, nos vícios, achando que a vida vai durar muito, vai viver muito. Às vezes o jovem, eu falo jovens, e não só jovens, mas pessoas que às vezes estão vivendo aí uma vida toda cheia de erros e distanciamento de Deus, e não se aproxima de Deus. Não sei por que motivo ainda acha que é Ele que está no controle. Não, eu vou fazendo e vou controlando aqui e vou vivendo. Não sou eu quem digo, mas é a palavra que diz. O que é a sua vida? O que é a minha vida? A nossa vida é um vapor. A nossa vida é um vapor. Então, se é um vapor que hoje existe e amanhã pode não existir mais, que hoje talvez você esteja vendo, mas pode ser que suma de repente, vamos aproveitar bem essa vida? Vamos aproveitar fazendo aquilo que fomos criados para fazer, fazendo a vontade de Deus? E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tá bom? Eu queria que essa palavra ficasse para a tua meditação, eu queria que essa palavra ficasse para a tua reflexão. Tome posse dessa palavra, creia que Deus está no controle de tudo, Ele tem sempre nos dado direção e discernimento para viver uma vida melhor. Então é isso que temos que fazer, tá bom? Eu quero desde já agradecer a Deus por você, orar a Deus pela tua vida. Eu quero já interceder. Se você tem um pedido de oração, eu vou ver aqui.